Macarena Boio, sou arquiteta Passival Designer e vou apresentar alguns projetos realizados na área da Passival. O primeiro projeto é a Casa Qualia, que é a primeira casa passiva certificada em sistema LSF em Portugal. A casa de aproximadamente 100 metros quadrados construídos, tem 2 andares e é em conceito aberto no resto de chão. A nível de orientação, não se conseguiu fazer nada, uma vez que existia um polígono de implantação muito rígido, marcado pelas normas urbanísticas. A escolha do sistema LSF deveu-se sobretudo a questões da rapidez da execução, que tem como consequência imediata a redução de custos de mão de obra, mas também a limpeza da construção em seco e um maior controlo na execução. Em termos de obra, o isolamento da base foi em XPS, devido às cargas mecânicas que era preciso suportar, e no resto foi utilizada lã mineral. Uma das premissas importantes na construção passiva é a planificação da execução dos trabalhos. No caso das instalações, é necessário que estejam muito bem definidas e localizadas, pois é essencial deixar as tubagens previamente, tanto da rede de esgotos, água, eletricidade, etc., bem preparadas para poderem depois ser vedadas adequadamente e não ter que furar posteriormente a camada estanque por possíveis erros. Os painéis da estrutura foram montados em armazém e transportados em obra, o que permite uma localização muito mais afinada, muito mais certa e um maior controle. No caso do muro estrutural, é preenchido com lã mineral e depois é fechado com painéis OSB, sobre o qual vai colocada a barreira para vapor, que neste caso foi com recurso à lâmina. Foi fundamental a adequação do cálculo das necessidades da estanquicidade de forma separada nas paredes e na laje de cobertura, pois o que se obteve como resultado eram 2 lâminas com coeficientes muito diferentes, o que, se não tivesse sido feito esse cálculo, poderia ter dado problemas de condensação no interior. Para poder executar todas as instalações necessárias sem danificar esta barreira, foi criada uma parede técnica pelo interior, que também foi preenchida com lã mineral, e o ripado, em vez de ser o tradicional perfil metálico, foi executado em madeira para reduzir assim o coeficiente de transmitância térmica da parede. No caso da estrutura, também foi tida em conta a vertente acústica, de forma que todos os perfis estruturais foram assentes em bandas de isolamento acústico que protegem contra o ruído de impacto, evitando esta transmissão através da própria estrutura. Nesta imagem de um corte se pode apreciar claramente a continuidade da envolvente térmica e da camada estanque. No caso do encontro entre a parede e a laje térrea, foi aplicada uma membrana líquida que faz, neste caso, a barreira para vapor nesta linha contínua. E todo o exterior foi revestido com lã mineral, neste caso com o sistema ETICS, de lã mineral de alta densidade, sendo que no soco foi executado uma linha contínua em XPS, o mesmo tipo de XPS da laje térrea, que fazia essa dobra e dava essa continuidade, e também tinha umas características mecânicas maiores a nível de possíveis impactos que houvesse a esse nível. No caso da cobertura, foi também revestida com painéis de lã mineral, se bem que no final, como acabamento, foram colocadas umas lajetas isolantes para ter uma superfície mais reta, mais direta e mais limpa para a colocação das instalações na cobertura, como iriam ser os painéis fotovoltaicos e o painel solar térmico para águas quentes sanitárias. Quando todas as instalações no interior estiveram colocadas e bem seladas e vedadas, foi realizado então o ensaio blower-door que conseguimos passar.
E esta foi uma breve apresentação técnica, mas como não há nada melhor do que os testemunhos dos moradores, a seguir vamos ouvir de primeira mão a sua vivência nesta Passive House. Decidimos fazer uma casa passiva por diversas preocupações. As ambientais seriam as mais óbvias, mas era sobretudo por uma questão de qualidade de vida, de qualidade do ar, de qualidade a longo prazo, por assim dizer. Foi uma decisão arriscada, porque decidimos construir uma casa passiva com aquilo que sabíamos na teoria, com os testemunhos que conhecíamos, mas nunca tivemos a oportunidade de o experimentar. Vimos agora dar o nosso testemunho depois de pouco mais de um ano, portanto, a viver na nossa casa Qualia e com uma qualidade de vida muito superior àquela que tínhamos perspectivado. Em termos da qualidade do ar, que é inquestionável e imutável, independentemente da chuva que está lá fora, do tempo seco, de muito sol, pouco sol, de todos os ataques de poeiras que acontecem ao longo do ano, mas que dentro desta casa não se notam minimamente. Noto também, sobretudo, que essa qualidade e que essa liberdade para estarmos com a roupa que quisermos se mantém por toda a casa, independentemente do lugar onde estamos. E para nós que temos uma criança pequena é muito importante saber que ela pode estar em qualquer divisão da casa sem termos que preocupar com estar mais agasalhada ou menos agasalhada. E independentemente da altura do ano, que é relevante, essa estanquidade permite isso. Uma coisa que surpreende na casa passiva é de facto não haver necessidade de abrir janelas durante o ano, que era algo que nós habitualmente fazíamos na nossa casa anterior. Portanto, a experiência da casa passiva desdobra-se em diferentes dimensões de qualidade de vida que nós não percepcionamos em primeira instância, na verdade. Muitas delas que só nos apercebemos quando estamos in loco. Tínhamos alguns receios, no entanto, principalmente com a fase do verão, porque estamos em pleno Alentejo. Não se conhecia nenhum outro exemplo de casa passiva no Alentejo, neste clima, e tínhamos alguma preocupação com as possibilidades de sobreaquecimento, apesar de termos boas entradas de luz, de termos estas janelas suficientes para existir quase uma continuidade entre o interior e o exterior, que também é importante, em particular para mim neste caso, porque trabalho mais tempo em casa. E essas preocupações não se verificaram, com boas soluções de sombreamento, sem praticamente necessidade de utilizar o sistema de ar-condicionado. Não foi um problema neste caso, que era a nossa grande preocupação, e essa também foi uma surpresa para nós e para quem nos vinha visitar, para familiares, amigos, e que estavam habituados a outra realidade tal como nós, não é? É uma experiência de liberdade, sem dúvida, sobretudo liberdade até pelo facto de muitas coisas que estão agarradas a nós durante o dia, como dedicação, no caso pessoal de asma, que acaba por ser desnecessária, porque a casa passiva permite este microambiente de qualidade de vida. É essencialmente saúde que se vive na casa passiva para mim, mas dependerá da percepção de cada um. Portanto, liberdade na saúde, liberdade em estar com a nossa família num ambiente mais saudável, e também com tranquilidade em relação à nossa pegada no universo, atendendo à sustentabilidade, que tem um fator económico, não é de descurar. No entanto, essa sustentabilidade que permite uma maior liberdade da experiência de ter uma casa. Sim, e é sobretudo isso que temos para partilhar, para além de ter sido um processo de construção, não só por ser em casa passiva, a construção em aço leve bastante fluida, não é? E bastante célere. Pensada, célere, com uma combinação ideal entre
tudo aquilo que era desejado, mas também tudo aquilo que se podia efetivamente fazer e o que era necessário fazer. Acho que em conjunto com toda a equipa se conseguiu um equilíbrio mesmo fantástico, e não digo isto só, não é para promover de todo, é porque é o testemunho daquilo que aconteceu e do qual nos orgulhamos muito. Tem a ver com a nossa experiência, porque a equipa envolvida acabou por, de facto, materializar um sonho que poderia não parecer tangível. Jasmine, e para ti? Viver na casa passiva, o que é que tu gostas mais? Do que é que tu gostas mais, amor? Hã? Gostas da casa, filha? Sim? Podes brincar muito ou pouco? E podes andar descalça, não é? Obrigada pela vossa atenção. Esta é a Casa Cláudia. Obrigado. O seguinte projeto que está neste momento em obra é a Casa do Moinho, que é a ampliação em sistema LCF de uma habitação em construção tradicional de muros de taipa. A casa original é de reduzidas dimensões e possui um quintal traseiro com uma pendente muito íngreme. No rachão foi criada uma garagem que não irá fazer parte da envolvente térmica e foi ainda realizada uma ampliação para uma casa de banho e a instalação de um elevador doméstico. O primeiro andar, que fica com uma ligeira mênsula sobre os muros estruturais que foram reforçados com pilas em betão, tem a estrutura do piso, o piso 1 em LCF, o que permite ter um sistema com menos peso sobre a habitação existente. Toda a planta deste andar é em conceito aberto, à exceção dos 2 quartos. Em termos de distribuição, a ideia inicial era ter todas as instalações sanitárias agrupadas para diminuir a rede de AQS. No entanto, as limitações do próprio terreno para a implantação do elevador não o permitiram. Neste corte se pode apreciar a complexidade para manter a continuidade do isolamento térmico da envolvente por causa das várias transições que era necessário fazer entre a parte existente e a ampliação. Neste momento já está em execução e nestas fotos podemos ver a escavação que teve de ser feita na parte traseira, onde está a ser realizada a laje de terra da ampliação. O isolamento desta laje é em XPS, de espessura 120 mm, que continua pela parte traseira do muro em bloco. Outros trabalhos em processo são umas vivendas geminadas para as quais fiz a consultoria para as IVAUs e que vão ser construídas em painéis de betão prefabricados. A ideia inicial era ser em construção tradicional, no entanto, a necessidade de execução e a falta de mão de obra vai cada vez mais remetendo para sistemas prefabricados. Estes painéis estão constituídos por 3 camadas, 2 delas são em betão, a interior e a exterior, e no meio vai a camada de isolamento térmico, que será aquele que se enquadra melhor em função das suas características de tipologia e térmicas para o projeto em si. O principal desafio deste projeto é, sem dúvida, a execução da camada estanque, por causa das uniões dos diferentes painéis entre si e entre a laje e os muros. No entanto, a partir da consultoria foi reformulada a planificação dos painéis para diminuir ou reduzir ao mínimo dispensável as juntas necessárias. Com este projeto, que eu espero que inicie muito em breve a sua fase de obra, Habitat Passivo também pretende mostrar que a Passivos não tem mesmo limites em termos de sistemas construtivos. E por último, e como novo desafio, liguei-me à Biopassiva, que é uma empresa que fabrica entramado ligeiro de madeira e CLT,
que veio revolucionar a construção prefabricada em Portugal. E pronto, até aqui a minha apresentação. Espero que tenha sido interessante e desejo-vos a todos uma boa conferência. Obrigada.